O crepúsculo do elixir, o despertar da ciência, os séculos fluíram como o Nilo, transformando as areias do tempo e as mentes dos homens. A chama acesa por Totimes, o ourives egípcio e alimentada pelos mestres de Alexandria, havia se espalhado, cruzando continentes e se enraizando nas terras da Europa medieval e renascentista. A alquimia, que um dia sussurrava segredos em cabanas isoladas, agora se discutia em cortes reais e salões de universidades nascentes. Ainda que com um véu de mistério e a sombra do perigo, a busca pela pedra filosofal e pelo elixir da longa vida era um motor poderoso, impulsionando incontáveis horas de labor, fracasso e, ocasionalmente, uma descoberta fortuita. Contudo, a Europa, despertada pelo Renascimento, começava a questionar os dogmas antigos. A observação e a experimentação, antes vistas como auxiliares da intuição mística, ganhavam um novo protagonismo. As ideias de Zosimos e Jabir ibn Hayyan, ainda reverenciadas, eram agora escrutinadas sob a luz da nova lógica. Os laboratórios, antes locais de rituais e símbolos esotéricos, gradualmente se tornavam palcos para a medição, a repetição e a análise sistemática. No século XVI emergiu uma figura que, embora ainda profundamente enraizada na alquimia, plantaria as sementes da sua própria transição. Philippos Aurelis Theophrastus Bombastus Bonogenheim, mais conhecido como Paracelsus, nascido nos Alpes suíços. Paracelsus era um tempestuoso e genial médico alquimista, cujas ideias sacudiram os fundamentos da medicina e da química de seu tempo. Ele rejeitava a autoridade cega de Galeno e Avicena, os pilares da medicina antiga, e proclamava a necessidade de se observar a natureza diretamente. Paracelsus continuava a acreditar na transmutação e na existência do elixir, mas desviou o foco da alquimia da fabricação de ouro para a iatroquímica, menos a aplicação de substâncias químicas na medicina. Para ele, o corpo humano era um microcosmo, um laboratório onde os princípios da alquimia se manifestavam. As doenças não eram desequilíbrios dos humores, como se acreditava, mas sim a falta ou excesso de certas substâncias. A cura, portanto, viria da administração de essências, ou quintessências, extraídas de minerais e ervas por processos alquímicos. Em seu laboratório, Paracelsus destilava, sublimava e precipitava, buscando não a pedra filosofal, mas a pedra dos médicos. Ele foi um dos primeiros a usar compostos como o mercúrio para tratar a sífilis e o ópio como analgésico, embora suas dosagens fossem frequentemente perigosas. Seu espírito inquisidor e sua ênfase na preparação química de medicamentos marcaram um passo crucial. Ele não era um químico moderno, mas foi um alquimista que, por sua prática e por sua rebelião contra a tradição, empurrou a disciplina para um caminho mais utilitário e experimental. Sua busca não era apenas a transmutação do metal, mas a transmutação da doença em saúde, do veneno em remédio. 2 séculos depois, na Inglaterra do século XVII, o véu do misticismo começou a se rasgar de vez. Robert Boyle, um irlandês de mente brilhante e fervorosa fé, era uma figura central nessa ruptura. Boyle, embora ainda usasse o termo químico que carregava ressonâncias alquímicas, foi um dos primeiros a advogar por uma abordagem rigorosamente empírica e sistemática. Em sua obra seminal, The Skeptical Chemist, Boyle criticou abertamente as noções aristotélicas dos 4 elementos e os 3 princípios alquímicos de Paracelsus. Para Boyle, um elemento deveria ser uma substância que não poderia ser decomposta em outras mais simples por quaisquer meios conhecidos. Ele enfatizou a necessidade de experimentação cuidadosa, replicabilidade e a comunicação clara dos métodos e resultados, princípios que são os pilares da ciência moderna. Seus experimentos com gases levaram à formulação da Lei de Boyle, que descreve a relação entre pressão e volume. Embora não tenha abandonado completamente a ideia de transmutação em sua vida, seu trabalho direcionou a química para longe da busca pelo ouro e para a compreensão fundamental da composição da matéria. O laboratório de Boyle não era mais um templo místico, mas um centro de investigação racional. No século XVIII, a revolução estava pronta para explodir, e seu principal arquiteto foi Antoine Lavoisier. Nascido em Paris, Lavoisier era um gênio metódico e preciso, que transformaria a alquimia moribunda em uma ciência florescente. Ele trouxe a balança para o centro do palco químico, insistindo na medição rigorosa das massas de reagentes e produtos. Essa obsessão pela quantificação permitiu-lhe refutar a teoria do flogisto, a ideia dominante da época, que afirmava que a combustão era a liberação de uma substância misteriosa dos materiais.
Com seus experimentos meticulosos, Lavoisier demonstrou que a combustão era, na verdade, a combinação de uma substância com o oxigênio. Ele também formulou a lei da conservação da massa, que afirmava que a massa total dos reagentes em uma reação química é igual à massa total dos produtos. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase, embora geralmente atribuída a ele, sintetiza perfeitamente a mudança de paradigma. A transformação não era mágica, mas uma reorganização de átomos. Lavoisier publicou o Traité élémentaire de chimie em 1789, um marco que é considerado o primeiro livro-texto moderno de química. Nele, ele apresentou uma nova nomenclatura química racional, que substituía os nomes enigmáticos da alquimia por termos baseados na composição química. O óleo de vitrilo tornou-se ácido sulfúrico. O espírito de sal virou ácido clorídrico. Essa padronização era crucial para a comunicação e o avanço da ciência. A busca por ouro, tão central para a alquimia, tornou-se irrelevante para a química de Lavoisier. Seu foco era a identificação e classificação dos elementos, o entendimento das reações químicas em termos de rearranjo de átomos e a formulação de leis universais. A química deixou de ser a arte secreta da transmutação e se tornou a ciência da composição e transformação da matéria, baseada em evidências empíricas e raciocínio lógico. O fim da alquimia, como era conhecida, não foi um evento abrupto, mas um processo gradual de depuração. O misticismo, a astrologia e o charlatanismo foram progressivamente afastados pelos métodos empíricos e pela busca por explicações racionais. No entanto, é fundamental reconhecer que a alquimia não foi um erro, mas um estágio vital no desenvolvimento do pensamento humano. Os alquimistas, em sua busca incansável por ouro, imortalidade e sabedoria, foram os primeiros experimentadores. Eles desenvolveram técnicas de laboratório, criaram novos materiais e, mais importante, nutriram uma profunda curiosidade sobre a natureza da matéria. Totimes, Paracelsus e Boyle, cada um a seu tempo, representam elos nessa corrente. Eles não eram simplesmente cientistas modernos que cometeram erros, mas sim pensadores que, com as ferramentas e a visão de seu tempo, exploraram os limites do conhecimento. Se a alquimia era a arte de tentar transformar chumbo em ouro, a química que dela emergiu foi a ciência de entender por que o chumbo era chumbo e o ouro era ouro, e as infinitas maneiras pelas quais todas as substâncias podiam se transformar. O elixir da longa vida e a pedra filosofal nunca foram encontrados, mas a busca por eles desvendou os mistérios da matéria, abriu as portas para a revolução científica e, em última instância, deu à humanidade um poder sobre o mundo material que os antigos alquimistas só podiam sonhar. O sussurro da transmutação mística cedeu lugar ao som claro e audível da experimentação controlada, do cálculo preciso e do conhecimento compartilhado. A alquimia morreu para que a química pudesse nascer, e com ela, uma nova era de descobertas e inovações sem precedentes. A verdadeira pedra filosofal, afinal, era a própria busca pelo conhecimento.